3 da preempção ou preferência. Artigo 513. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra. Tanto, portanto, parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos se imóvel. Artigo 514. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que este vai vender a coisa. Artigo 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado ou ajustado. Artigo 516. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Artigo 517. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo, se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. Artigo 518. Responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé. Artigo 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Artigo 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Subseção 4 da venda com reserva de domínio. Artigo 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Artigo 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador, para valer contra terceiros. Artigo 523. Não pode ser objeto de venda, com reserva de domínio, a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Artigo 524. A transferência de propriedade para o comprador ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Artigo 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Artigo 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança para prestações vencidas e vincendas, e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar
a posse da coisa vendida. Artigo 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que der direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador, e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Artigo 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro, a operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Subseção 5. Da venda sobre documentos. Artigo 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio desse, pelos usos. Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Artigo 550. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Artigo 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Artigo 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde. Parágrafo único. Neste caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Capítulo 2. Da troca ou permuta. Artigo 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Capítulo 3. Do contrato estimatório. Artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Artigo 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Artigo 537. O consignante não pode dispor da coisa antes
de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição.